Existem 3 tipos de mentiras na vida. As pequenas, claro que essa calça não te deixa gorda. As médias, juro que mandei o relatório, deve estar no spam. E as que transformam uma senhora de 83 anos em atleta olímpica por acidente. Eu, Amélia Rocha, infelizmente me especializei na 3ª categoria. Tudo começou quando o jornal local confundiu minha paixão por maratonar séries na Netflix com correr maratonas de verdade. Pequeno detalhe, eu mal consigo ir do quarto ao banheiro sem fazer 3 paradas estratégicas para admirar os quadros. O problema? Um ex-professor de educação física absurdamente charmoso ficou impressionado. O asilo inteiro me transformou em celebridade fitness. E agora tenho exatamente 3 semanas para aprender a correr 100 metros sem meu andador ou admitir que sou uma fraude. Vocês já tentaram desmentir um boato depois que ele já te conseguiu um pretendente? Pois é, eu também não. Até agora. Existem 2 categorias de pessoas no residencial Boa Idade. Aquelas que já foram esquecidas pela família e aquelas que estão prestes a ser. Eu, Amélia Rocha, pertencia orgulhosamente ao primeiro grupo há 3 anos, 4 meses e 16 dias. Não que eu estivesse contando. Minha única companhia fiel, Netflix, meu namorado mais confiável, que nunca me decepcionou. Exceto quando lança só metade de uma temporada e me deixa esperando meses pelo desfecho, o cretino. A rotina no asilo era tão previsível quanto novela das 9. Café da manhã às 7, mingau com consistência de cimento, fisioterapia às 9, onde a doutora Marcela insistia que eu podia esticar mais a perna, hilário. Almoço ao meio-dia, com aquela gelatina verde que tenho certeza que é feita de produtos químicos banidos em outros países. E depois o resto do dia para contemplar as paredes descascadas ou ouvir Dona Juraci contar pela 1000ª vez como conheceu Roberto Carlos em 1972. Cruz credo. Se eu ouvisse aquela história mais uma vez, jogaria meu aparelho auditivo na privada. Meu cantinho sagrado ficava no final do corredor. Uma poltrona desbotada posicionada estrategicamente em frente à única televisão que pegava Netflix sem travar a cada 5 minutos. Ali, eu reinava como a indisputada vovó das séries, capaz de maratonar 8 episódios seguidos sem pestanejar. Dona Amélia, a senhora não cansa de ficar sentada? Perguntavam as enfermeiras. Eu apenas sorria. Se elas soubessem que a verdadeira maratona da minha vida era aguentar os olhares de pena quando meu neto cancelava a visita pela 3ª vez no mês, ou fingir que não notava que ninguém se sentava comigo no refeitório. Quem precisa correr quando a solidão já te persegue? Quando o Sr. Gustavo entrou no refeitório naquela terça-feira, foi como se alguém tivesse jogado George Clooney numa sala cheia de gatos resgatados. Todas as senhoras subitamente lembraram como usar batom, inclusive Dona Ilma, que até onde eu sabia, tinha esquecido até o próprio nome na semana passada. Ajeitei meu melhor cardigã, o que tem apenas 2 manchas de café, e tentei parecer fascinada pela gelatina verde no meu prato, enquanto observava aquele homem de ombros largos e cabelos grisalhos, perfeitamente penteados, se servindo no buffet. Ex-professor de educação física, sussurrou Dona Zuleide, materializando-se ao meu lado como um fantasma fofoqueiro. Viúvo há 3 anos, apartamento 37, corredor B. Ergui as sobrancelhas. A rede de informações do asilo funcionava com mais eficiência que o WhatsApp. E como você descobriu tudo isso em menos de 24 horas? Perguntei. Ela sorriu, revelando sua dentadura ligeiramente torta. Tenho minhas fontes, e mais. Parece que ele gosta de mulheres que se cuidam, mulheres ativas. Olhei para minhas pernas, que protestavam só de pensar em levantar para buscar mais suco. Dona Carminha, a auto-intitulada Miss Boa Idade 1975, não perdeu tempo. Antes que o homem pudesse escolher uma mesa, ela já estava ao lado dele, exibindo um sorriso tão largo que ameaçava rasgar o excesso de blush em suas bochechas. Eu costumava dar aulas de dança, a ouvi dizer. Meu corpo ainda lembra todos os movimentos. Santo Deus! A mulher estava praticamente ronronando. E o pior, ele sorriu de volta. Senti uma pontada no peito que não tinha nada a ver com minha arritmia.
Por que isso me incomodava tanto? Não é como se eu tivesse qualquer chance com um homem que provavelmente corria 5 quilômetros antes do café, enquanto eu considerava exercício físico trocar o canal sem o controle remoto. Parabéns pela sua incrível conquista, Dona Amélia, disse a doutora Solange, agitando o jornal local como se fosse um leque em dia de canícula. Ali estava, em letras garrafais, Amélia Rocha, 83, impressiona como maratonista octogenária. Abri a boca para corrigir o absurdo quando vi o Sr. Gustavo entrando na sala, seus olhos azuis pousando em mim com algo novo, admiração. Minha correção evaporou como água em frigideira quente. Obrigada, murmurei. Tento manter a forma. A primeira mentira é sempre a mais fácil, como o primeiro degrau de uma escada rolante que só vai para cima. Não sabia que tínhamos uma celebridade entre nós, comentou Gustavo, aproximando-se com aquele sorriso que fazia minhas articulações artríticas parecerem subitamente mais jovens. Maratona aos 83? Extraordinário. Engoli em seco, sentindo gotas de suor frio descendo por minhas costas como formigas em trilha. O jornal tinha confundido meu vício em maratonas de Netflix com corridas reais. Alguma alma desesperada por conteúdo local tinha transformado minha vergonhosa indolência em feito atlético. Eu deveria corrigir imediatamente, claro. Qualquer pessoa decente faria isso. Bem, sabe como é? Ouvi minha voz dizer. Quando se tem paixão, a idade é só um número. No jantar, descobri que mentiras são como pipoca. Impossível parar na primeira. Qual sua rotina de treino? Perguntou Gustavo, sentando-se ao meu lado. Ao meu lado, entenderam? No refeitório. Dona Carminha, do outro lado da sala, parecia estar engasgando com o purê de batatas. Prefiro treinar quando ninguém está olhando, respondi, tentando soar misteriosa em vez de completamente fraudulenta. A verdadeira disciplina vem de dentro. Que diabos isso significava? Nem eu sabia, mas ele assentiu como se eu tivesse acabado de recitar a mais profunda filosofia oriental. Respeito isso. Talvez um dia você me deixe acompanhá-la? Sorri enquanto pensava. Meu Deus, o que eu comecei? Vocês já se viram presos em uma mentira tão grande que parecia ter seu próprio CEP? Vovó, que tênis você usa para as suas corridas? Perguntou Pedro, meu neto que milagrosamente ressuscitou do sumiço de 3 meses assim que a palavra maratonista foi associada ao meu nome. Ele já estava com o celular em punho, pronto para mais uma daquelas selfies onde eu sempre saía parecendo uma taturana confusa. Engoli em seco. Especial, ortopédico, europeu. Fiz uma nota mental para procurar marcas de tênis para maratonistas, assim que ele saísse. Por enquanto, escondi meus chinelos de pelúcia com carinhas de coelho embaixo da cadeira. E sua dieta proteica? Continuou ele. Empurrei discretamente o pote de brigadeiro para debaixo da almofada. Não acredito que nunca me contou sobre isso, vovó. A senhora é tipo uma influencer da terceira idade esperando para acontecer. Pedro praticamente vibrava, digitando freneticamente em seu celular. Aparentemente, ter uma avó maratonista era ótimo para seu engajamento, seja lá o que isso significasse. Vamos criar um Instagram para a senhora. Vovó Fit, que tal? Ou Amélia Run Run. Imaginei fotos minhas ofegante após subir um lance de escada, postadas para milhares de pessoas. A humilhação seria de proporções bíblicas, mas antes que pudesse protestar, ele já mostrava o celular. Olha, já temos 20 seguidores só com o anúncio. Depois que Pedro saiu, passei 3 horas pesquisando corrida no Google. Descobri que existiam termos como pace, sprint e hitting the wall, que não tinha nada a ver com minha especialidade de esbarrar nas paredes do corredor à noite. Também aprendi que maratonistas comem algo chamado carboidratos complexos, que definitivamente não era o brigadeiro que eu estava devorando enquanto assistia tutoriais sobre como parecer que você sabe correr. O pior veio quando tentei ficar em pé em uma perna só para fortalecer o core, seja lá o que fosse isso, e quase derrubei o abajur. Se alguém descobrisse minha farsa, eu seria a piada do asilo. Mais ainda quando todos vissem que eu mal conseguia andar até o banheiro sem ficar sem fôlego. Mas a forma como Gustavo me olhava agora valia cada mentira, não valia? Vovó, você precisa fazer cara de determinação para o Instagram,
instruiu Pedro, posicionando-me contra a parede do meu quarto, onde ele havia improvisado um cantinho fitness com halteres de plástico emprestados da fisioterapia. Tentei parecer determinada, mas, aparentemente, minha cara de determinação é idêntica à minha cara de prisão de ventre, a julgar pela expressão horrorizada do meu neto. 3 horas e 42 fotos depois, eu estava famosa online. 300 likes em 20 minutos, comemorou Pedro. Inspiradora, rainha, minha vovó mal sobe escada e a sua corre maratona. Pedro lia os comentários como se fossem versículos bíblicos. Cada elogio virtual era um novo tijolo na parede da minha mentira. O pior? Eu estava começando a gostar. Pela primeira vez em anos, as pessoas me notavam. As enfermeiras perguntavam sobre minha próxima competição. O médico reduziu meus remédios para a pressão, dizendo que eu era um caso raro de condicionamento físico, e até a cozinheira começou a me servir porções extras de proteína. Na manhã seguinte, Gustavo bateu na porta do meu quarto. Meu coração disparou como se eu realmente tivesse corrido 5 quilômetros. Trouxe algo para você, disse ele, entregando-me uma sacola. Dentro havia um livro. Corrida para iniciantes avançados. O que quer que isso significasse. Pensei que poderíamos discutir técnicas juntos. Sugeriu, com um sorriso que fez meus joelhos, os 2 que já foram operados e o que ainda aguardava na fila do SUS, tremerem. Fui técnico por 40 anos. Maravilha! Eu, que não conseguia distinguir um tênis de corrida de um chinelo ortopédico, teria que discutir técnicas avançadas com um especialista. Sua técnica de respiração deve ser excepcional, Amélia, disse Gustavo, sentado tão perto que pude sentir o cheiro de sua loção pós-barba. Algo amadeirado que me fez pensar em dançar abraçada na festa de formatura do ginásio. Na verdade, sou péssima em respirar, respondi sem pensar. Ele ergueu as sobrancelhas. Quero dizer, sempre tenho que me concentrar muito na respiração durante as corridas. Tecnicamente, não era mentira. Eu realmente fico sem fôlego indo do quarto ao banheiro. Talvez eu possa te ensinar algumas técnicas, ele sugeriu, sua mão quase tocando a minha. Nossas sessões de treinamento consistiam basicamente em nos sentarmos no jardim do residencial, supostamente discutindo estratégias de corrida, mas na verdade falando sobre tudo. Filmes antigos, lugares que conhecemos, comidas que amamos. Nunca entendi por que as pessoas gostam tanto de jiló, confessei, enquanto observávamos o pôr do sol tingir o céu de laranja. Parece que estou comendo pneu amargo. Ele riu, um som grave e reconfortante. E açaí? Essa mania de misturar com leite condensado e granola é um sacrilégio. Sorri. Um carioca purista. Você deve ter joelhos de aço, comentou ele, depois que inventei uma história mirabolante sobre como superei uma lesão para voltar às pistas. Na verdade, minha única experiência com lesões esportivas foi quando torci o tornozelo tentando pegar o último pote de danoninho em promoção no Pão de Açúcar. É tudo questão de determinação, respondi, torcendo para soar sábia e não completamente fraudulenta. Ele segurou minha mão, entendem? E disse, é isso que mais admiro em você, Amélia, sua força de vontade. Senti o rosto queimar. Parte de mim queria confessar tudo naquele momento. Dizem que você corre 15 quilômetros por dia, Amélia, comentou Dona Carminha durante o bingo, sua voz doce como adoçante artificial. Impressionante para alguém que semana passada precisou de ajuda para abrir um pote de geleia. Todo o refeitório ficou em silêncio. Engoli em seco, sentindo o suor frio escorrer pelas costas. Foi quando Dona Zuleide, aquela santa de cabelo roxo, interveio. Carminha, querida, inveja é como botox barato, deixa a cara toda torta. A sala explodiu em risadas, e eu mentalmente adicionei Zuleide à minha lista de herdeiros. Carminha não desistiu facilmente. No dia seguinte, apareceu no café da manhã usando uma bandana na cabeça e tênis novos tão brilhantes que poderiam sinalizar aviões. Comecei a caminhar também, anunciou ela, alto o suficiente para que todos, especialmente Gustavo, ouvissem. 3 voltas ao redor do jardim hoje cedo. Estou pensando em me inscrever naquela corridinha de 5 quilômetros no parque. Ela olhou para mim. Você vai participar, não é, Amélia? Sendo uma maratonista e tudo mais.
Sorri, sentindo meu estômago afundar até os pés. O mais surpreendente foi perceber que eu estava desenvolvendo um fã-clube? Sim, um fã-clube de idosos. Dona Juraci me pediu dicas para fortalecer os quadríceps. Tive que pesquisar onde ficava isso. Seu Osvaldo queria saber qual proteína eu tomava, e até a rabugenta Dona Cleide me cumprimentava nos corredores. Como você lida com a fama? Brincou Gustavo, enquanto observávamos 3 senhoras cochichando e apontando para nós no jardim. Ignoro os paparazzi e foco no meu trabalho, respondi, fazendo-o rir. Cada risada dele era como ganhar na loteria. Se você é mesmo maratonista, Carminha atacou durante o café da manhã, seu dedo acusatório apontado como um míssil. Por que ninguém nunca viu você treinar? O silêncio que seguiu foi do tipo que faz você ouvir seu próprio coração tentando escapar pelas costelas. Minha boca secou completamente. Deserto do Saara com ar-condicionado desligado. Por quê? Ouvi minha voz dizer antes que meu cérebro aprovasse o plano. Eu só treino à noite. Sempre fui corredora noturna. Foi quando o senhor Antônio, nosso zelador notoriamente calado, limpou a garganta. É verdade. Vi Dona Amélia várias vezes depois da meia-noite. Todo mundo olhou para ele, inclusive eu, especialmente eu. Ele piscou quase imperceptivelmente. Carminha parecia ter engolido a própria língua, seu rosto alternando entre tons de vermelho que nem a Pantone teria nome. Bem, isso explica, murmurou ela, recolhendo-se como uma tartaruga para dentro do casco. Gustavo sorriu para mim com algo novo no olhar. Admiração? Não, algo melhor. Cumplicidade. Só mais tarde, quando encontrei Sr. Antônio polindo os corrimões do corredor, pude perguntar: por que mentiu por mim? Ele continuou seu trabalho metódico, como se a pergunta fosse sobre o tempo. Minhas rondas noturnas. A senhora sempre está indo à cozinha buscar pudim depois do toque de recolher. Senti o rosto queimar. Achava que ninguém sabia dos meus assaltos noturnos à geladeira. Todos precisamos de nossos segredos, Dona Amélia, ele disse simplesmente. E todos merecemos alguém que os guarde para nós. Olhei para aquele homem quieto, com novos olhos. Quem diria que o senhor Antônio, que mal falava durante o dia, seria meu salvador nas horas mais escuras? Sua pressão está um pouco alta hoje, Dona Amélia, comentou a enfermeira Tânia, franzindo o senho para o aparelho como se ele tivesse ofendido sua mãe. Andou fazendo algum esforço extra? Ao meu lado, Gustavo sorriu com orgulho e respondeu por mim. Estamos aumentando gradualmente a intensidade dos treinos. A ironia é que minha pressão realmente estava alta, não por corridas imaginárias, mas pelo esforço olímpico de manter todas as mentiras organizadas na minha cabeça. Qualquer dia desses eu confundiria passe com purê e tudo viria abaixo. Talvez devêssemos diminuir um pouco, sugeriu Tânia. Maratonas são importantes, mas sua saúde vem primeiro. Naquele momento, senti a mão de Gustavo apertar levemente a minha e percebi com surpresa que, pela primeira vez em décadas, alguém realmente se importava se eu estava bem ou não. Era estranho esse sentimento de importar. Desde que Arlindo morreu, aquele safado que me deixou por sua secretária e depois voltou quando ela o trocou por um vendedor de seguros, eu estava acostumada a ser invisível. A senhora do 42, que todos ajudam por obrigação. Podemos fazer caminhadas leves em vez de corrida por uns dias, sugeriu Gustavo. Conheço técnicas de respiração que podem ajudar. E assim começamos uma nova rotina. Caminhadas pelo jardim ao entardecer, onde ele me ensinava a respirar profundamente enquanto segurava meu braço. Era tecnicamente um treino? Não. Era o momento mais feliz do meu dia? Absolutamente. Por 1 hora, fingíamos que eu era uma atleta em recuperação e não uma idosa com artrite e uma imaginação excessivamente criativa. Engraçado como às vezes precisamos de uma mentira para encontrar um pouco de verdade. Por que mentiu por mim? Perguntei ao senhor Antônio enquanto dividíamos pudim contrabandeado na cozinha às 2 da manhã. Ele deu de ombros, tirando a colher da boca. Minha esposa era corredora, maratonas, triatlons, tudo isso. Alzheimer a pegou aos 63. Nos últimos anos, ela acreditava que ainda corria todos os dias. Seus olhos se suavizeram na luz fraca. Eu fingia cronometrar seus tempos enquanto ela andava pelo corredor do hospital. Ficamos em silêncio.
o pudim subitamente menos doce. Algumas mentiras, Dona Amélia, carregam mais verdade que muitas verdades por aí. Ele empurrou mais pudim na minha direção. E além disso, a cara da Dona Carminha não tem preço. Ri, sentindo-me estranhamente aliviada. Não era apenas eu vivendo uma fantasia. Todos tínhamos nossas pequenas ilusões necessárias para seguir em frente. Bem, senhor Antônio, se alguém perguntar, eu corro 5 quilômetros toda noite. Ele assentiu solenemente. E eu sou seu treinador assistente. Estendi a mão. Temos um acordo. E assim, entre colheradas de pudim e confissões noturnas, formei minha primeira aliança. O que eu não esperava era que essa aliança crescesse. Na manhã seguinte, seu Osvaldo, o ex-contador que jogava damas sozinho no canto da sala de recreação, aproximou-se mancando. Ouvi que você corre à noite, disse ele tão baixo que mal pude ouvir. Eu costumava correr na juventude. Maratona do Rio, 78. Seus olhos brilharam com uma memória distante. Se precisar de dicas, deixou a frase no ar. Ou alguém para despistar a Dona Carminha. Sorri, surpresa. Era como se um clube secreto estivesse se formando ao meu redor. O clube dos que entendiam o poder de uma boa história, verdadeira ou não. Sabia que frequência cardíaca é importante para maratonistas? Perguntou Gustavo, seus dedos suavemente sobre meu pulso, enquanto sentávamos no jardim. O sol poente pintava tudo de dourado, inclusive as rugas ao redor de seus olhos quando sorria. A minha deve estar nas alturas agora, confessei, e não era mentira. A minha também, ele murmurou, inclinando-se um pouco mais. Seu rosto estava tão próximo que pude contar 3 pintas na sua bochecha esquerda. Quando seus lábios roçaram os meus, não pensei em corridas, mentiras ou idade. Apenas no milagre de sentir borboletas no estômago aos 83 anos. Não sei o que estou fazendo, confessei depois, ainda sentindo o fantasma do beijo nos meus lábios. Ele riu baixinho. Nem eu. Faz tempo. Gustavo segurou minha mão, seus dedos encaixando perfeitamente entre os meus, como peças de quebra-cabeça que finalmente encontraram seu lugar. Amélia, ele hesitou, olhando para nossas mãos entrelaçadas. Tenho sentido coisas que achei que não sentiria novamente. Meu coração fez uma pirueta digna de Daiane dos Santos. Ao mesmo tempo, um peso se instalou no meu peito. Quanto mais ele se aproximava, maior ficava a mentira entre nós. Tem algo que eu deveria te contar, comecei, reunindo coragem como quem se prepara para arrancar um band-aid. Mas antes que pudesse continuar, ele colocou o dedo suavemente sobre meus lábios. Todos temos nossos segredos, Amélia, quando estiver pronta. E então sorriu daquela forma que fazia minhas pernas virarem gelatina. Como eu poderia arriscar perder isso? Cada dia com ele era como ganhar tempo extra em um jogo que eu achava que já tinha acabado. E se a verdade significasse game over? Não, eu não estava pronta para apertar esse botão. Não ainda. Amanhã, talvez. Ou depois. Ou nunca? Quem precisa de verdade quando a mentira é tão mais bonita? Em homenagem à nossa residente mais inspiradora, anunciou o Dr. Paulo no microfone, sua voz ecoando pelo salão festivo, o Residencial Boa Idade realizará nossa primeira mini-maratona beneficente, liderada por nossa própria campeã, Dona Amélia Rocha. A sala explodiu em aplausos enquanto eu congelava, meu sorriso fixo como gesso secando. Ao meu lado, Pedro já filmava para o Instagram. À minha frente, Dr. Paulo erguia um banner gigante com meu rosto, photoshopado para parecer pelo menos 15 anos mais jovem, e a data, daqui a exatas 3 semanas. Gustavo apertou minha mão com orgulho, enquanto eu mentalmente calculava quanto tempo levaria para eu aprender a correr ou, alternativamente, para simular minha própria morte. Teremos a imprensa local, representantes da prefeitura e até patrocinadores, continuou o Dr. Paulo, radiante como se tivesse acabado de anunciar a cura para rugas. Será uma corrida leve, apenas 100 metros. Apenas 100 metros. Para mim, isso era equivalente a escalar o Everest de chinelos. A última vez que corri 100 metros foi em 1973, fugindo de um cachorro no parque, e terminei desmaiando em cima de um vendedor de pipoca. Estou tão orgulhoso, sussurrou Gustavo, seus olhos brilhando. Isso vai inspirar tantos idosos a se moverem mais.
Ao nosso redor, os residentes já discutiam quem usaria qual cor de camiseta, como se preparar para assistir e quanto doariam para a causa. Qual causa? Eu nem sabia. Provavelmente algo sobre artrite ou incontinência urinária, os dois flagelos da terceira idade. Olhei para aquelas faces animadas e percebi a dimensão do meu problema. Não era mais apenas sobre mim e uma mentirinha boba. Era sobre uma comunidade inteira que, pela primeira vez em muito tempo, estava entusiasmada com algo. Como eu poderia desapontá-los agora? Às 5 da manhã, no corredor vazio, eu fazia minha 10ª tentativa de correr sem o andador. Você consegue, Amélia, murmurava para mim mesma, as juntas protestando como dobradiças enferrujadas. 3 passos em velocidade levemente superior à de uma tartaruga com hipoteca para pagar, e meu coração já batia como se estivesse tentando escapar. Ao 5º passo, meus joelhos decidiram entrar em greve, e ao 7º, o mundo girou como carrossel com freio quebrado. Quando a enfermeira Tânia me encontrou sentada no chão, respirando como locomotiva a vapor, não pude evitar o riso histérico. Estou apenas alongando, ofeguei. Ela checou minha pressão, seu rosto enrugando de preocupação. Dona Amélia, seja lá o que está acontecendo, não vale um infarto. O problema é que já era tarde demais. Meu coração já estava completamente comprometido, não com a corrida, mas com todas as pessoas que eu não queria decepcionar. Como explicar que eu, a grande inspiração do residencial, mal conseguia caminhar até o refeitório sem precisar parar para admirar as plantas? Leia-se, recuperar o fôlego? Tentei me levantar e meu joelho esquerdo fez um barulho que nenhuma parte do corpo humano deveria fazer. Vou chamar o médico, disse Tânia, mas agarrei seu pulso com uma força que surpreendeu a nós duas. Não, estou bem. Só preciso descansar um pouco. Ela me olhou, como se eu tivesse sugerido pular de paraquedas do telhado. Dona Amélia, a senhora está pálida como cera e seu joelho parece estar tentando conversar em código Morse. Engoli em seco. Prometa que não vai contar a ninguém, por favor. Ela suspirou daquela maneira que só enfermeiras com 20 anos de profissão conseguem, um som que mistura exasperação e carinho. Tudo bem, mas se eu pegar a senhora fazendo isso de novo, vou amarrá-la na cama. Entendido? Vovó, nunca imaginei que você tivesse sido bailarina, disse Pedro, segurando a foto amarelada que encontrou na minha gaveta. Nela, uma versão de 20 anos de mim sorria em sapatilhas, o cabelo preso num coque perfeito. Por 3 anos, fui a terceira bailarina da esquerda no Teatro Municipal, confessei. Não era estrela, mas meus pés voavam. Seus olhos se arregalaram, genuinamente impressionados pela primeira vez. Isso é tão mais legal que corrida, exclamou ele. Ri, sentindo uma estranha leveza. Sabia que dançar balé é mais exigente que correr maratona? Comentei, surpresa ao perceber que não era mentira. Por que parou? Perguntou ele, digitando freneticamente no celular, provavelmente atualizando minha biografia fictícia online. Suspirei, acariciando a borda gasta da fotografia. Conheci seu avô, engravidei da sua mãe, a vida aconteceu. O que não contei foi como Arlindo odiava me ver dançando, como dizia que mulher direita não rebola em público, como gradualmente cortei minhas asas até esquecer que um dia soube voar. Algumas verdades são pesadas demais para compartilhar, mesmo com família, especialmente com família. Isso daria uma história incrível para o Instagram, Pedro continuou, mas mal o ouvi. Estava perdida em memórias. O cheiro de madeira encerada do teatro, o som dos sapatos deslizando no piso, a sensação de ser maior que meu próprio corpo quando a música começava. Como eu pude esquecer aquela Amélia, a que sabia o que era paixão verdadeira, não esta versão que inventava histórias de corridas para impressionar um homem. Era irônico que, fingindo ser quem não era, eu estivesse redescobrindo quem realmente fui. A vida tem um senso de humor estranho, não é? Faltam 3 dias, murmurou Gustavo, ajudando a pendurar as faixas coloridas no percurso da mini-maratona. Assenti, minha garganta seca como lixa. Nervosa? Perguntou ele, seus olhos estudando meu rosto por tempo demais. Havia algo ali, uma suavidade, uma pergunta não formulada, que me fez suspeitar que ele talvez soubesse mais do que deixava transparecer. Apavorada, admiti, sem especificar o verdadeiro motivo.
Ele segurou minha mão, os dedos ásperos e quentes contra os meus. Amélia, disse ele tão baixo que quase perdi. Quero te contar algo depois da corrida. Meu coração tropeçou. Algo bom? Sussurrei. Seu sorriso foi como o sol de inverno, raro e precioso. Algo verdadeiro. Naquele momento, percebi que havia algo muito pior que fracassar na corrida. Perder a chance de descobrir o que viria depois dela. No caminho de volta para o quarto, cruzei com Dona Carminha, que agora ostentava uma camiseta com os dizeres: Time Carminha, também corremos. Aparentemente, ela tinha formado um grupo de corredoras seniores para competir comigo. Maravilha! Não bastava eu ter que enfrentar meus próprios joelhos rebeldes, agora tinha um esquadrão de senhoras vingativas para completar o cenário. Naquela noite, sentei na beira da cama olhando para os tênis novos que Pedro havia me dado, brancos com detalhes em rosa choque, como se a cor pudesse compensar a falta de habilidade. Ao lado deles, a foto da jovem bailarina me encarava, parecendo perguntar: o que aconteceu conosco, Amélia? Ensaiei várias desculpas para o grande dia. Uma repentina gripe, uma queda na pressão, até mesmo uma abdução alienígena parecia mais plausível que admitir a verdade. Mas então lembrei do olhar de Gustavo, da promessa de algo verdadeiro, e pensei, talvez seja a hora de eu oferecer o mesmo. A questão era, como? A manhã da mini-maratona amanheceu com uma crueldade particular. Céu azul, temperatura perfeita, nem uma nuvem de chuva salvadora à vista. O pátio do residencial estava irreconhecível, tomado por faixas coloridas, equipe de TV local, e o que parecia ser toda a população de idosos num raio de 5 quilômetros. Meu neto Pedro transmitia ao vivo para seus seguidores, a câmera apontada para a linha de partida, onde, em teoria, eu deveria estar em 5 minutos. No banheiro, encarei meu reflexo no espelho, uma senhora de 83 anos usando tênis novos, shorts que não usava desde a administração Fernando Henrique e terror puro nos olhos. Minhas pernas tremiam tanto que pareciam estar ensaiando para um concurso de samba. Vamos, Amélia, chamou a enfermeira Tânia do outro lado da porta. Todos estão esperando. Todos. Esperando. Por mim. Para correr. O absurdo da situação me atingiu como uma onda e me vi escorregando para o chão, abraçando os joelhos como uma criança. Como eu poderia sair e enfrentar a todos? Como poderia decepcionar a todos? Não havia saída que não terminasse em humilhação. Foi então que ouvi uma batida suave. Amélia? Era a voz de Gustavo. Está tudo bem aí dentro? Não, não estava nada bem. E nunca estaria, a menos que eu simplesmente parasse de fugir. Respirei fundo, usando aquela técnica que Gustavo me ensinou, ironicamente, e abri a porta. Ele estava lá, elegante em seu conjunto esportivo azul marinho, um cronômetro pendurado no pescoço como se fosse um medalhão. Estou com medo, confessei, a voz trêmula. Ele segurou minhas mãos. De correr? Perguntou gentilmente. Balancei a cabeça. De parar. Não sei se ele entendeu completamente o que eu quis dizer, mas assentiu como se compreendesse o peso do mundo sobre meus ombros frágeis. Estarei ao seu lado a cada passo, prometeu. Não tive coragem de dizer que era exatamente isso que eu temia perder. Com todos os olhos fixos em mim, o tiro de largada prestes a soar, tomei a decisão mais dramática desde que interpretei Julieta na escola. Obviamente, eu faria o que qualquer atriz octogenária faria. Um desmaio espetacular. Ensaiei mentalmente. 3 passos hesitantes, mão à testa, olhos revirando, queda graciosa. O problema? Meu corpo não recebeu o memorando sobre a parte graciosa. Quando executei meu plano, meus pés se enroscaram. Quem coloca cadarços em tênis de corrida? Meus braços agitaram-se como moinhos de vento enlouquecidos, e minha queda foi menos Julieta trágica e mais saco de batatas despencando de um caminhão. No processo, meu celular voou do bolso, deslizando pelo asfalto como disco de hóquei, parando exatamente aos pés do Dr. Paulo. Na tela brilhante, visível para todos, o episódio pausado de Bridgerton e minhas últimas pesquisas no Google. Como fingir ser uma corredora? É possível desmaiar de propósito sem se machucar?
E o mais incriminador: recorde mundial de corrida mais lenta para idosos. O silêncio que seguiu foi tão profundo que pude ouvir o som da minha dignidade se despedindo. Fechei os olhos, esperando os suspiros de decepção, os murmúrios de desaprovação, talvez até uma risada cruel de Dona Carminha. Esperei 1 segundo, 2 segundos, 3. Nada aconteceu. Então, como uma onda começando distante e crescendo até quebrar na praia, ouvi algo inesperado. Risadas. Não risadas maldosas, mas o tipo contagioso que começa pequeno e se espalha. Abri um olho, depois o outro. O Dr. Paulo segurava meu celular, gargalhando tanto que lágrimas escorriam por suas bochechas. Ao seu lado, Dona Zuleide dava tapinhas nas costas de Dona Carminha, que parecia dividida entre rir e engasgar de indignação. E Gustavo? Ele estava ajoelhado ao meu lado, seus olhos brilhando de um jeito que fez meu coração dar uma pirueta inesperada. Eu sabia, confessou Gustavo, ajudando-me a sentar. Desde o segundo dia. Pisquei, atordoada. Como? Ele sorriu, seus dedos gentilmente removendo um confete perdido do meu cabelo. Quem usa chinelos de pelúcia para discutir técnicas de corrida? Então, diante de todos, ele segurou meu rosto entre suas mãos. Prefiro maratonar séries com você a correr qualquer maratona, declarou, antes de me beijar suavemente nos lábios. O público aplaudiu como se tivéssemos cruzado alguma linha de chegada invisível. E, de certa forma, talvez tivéssemos. Afinal, quantas vezes na vida conseguimos tropeçar direto para a felicidade? Vovó, isso foi genial! Gritou Pedro, filmando tudo. Estamos viralizando. Idosa honesta recusa fake news sobre sua própria vida. Já temos 5.000 visualizações e subindo. Meu neto, o poeta moderno. Dr. Paulo, ainda secando as lágrimas de riso, levantou as mãos pedindo silêncio. Senhoras e senhores, acho que acabamos de encontrar uma causa muito melhor que uma corrida. Que tal transformarmos este evento em algo que todos possam realmente participar? E assim, em menos de 10 minutos, enquanto eu ainda tentava processar que minha humilhação pública tinha se transformado em sucesso, nascia a primeira maratona de séries beneficente do Residencial Boa Idade. Dona Carminha foi a primeira a remover sua bandana e jogá-la dramaticamente no chão. Graças a Deus, estes tênis estão me matando. Quem foi o idiota que inventou cadarços? Ela se virou para mim, um misto de irritação e admiração relutante em seu olhar. Devo admitir, Amélia, você tem estilo para cair. Estendi a mão para ela, surpresa com minha própria ousadia. E você tem estilo para correr, Carminha. Mas aposto que sua opinião sobre The Crown é tão ultrapassada quanto esse seu blush. Ela apertou minha mão, um sorriso malicioso nos lábios. Aceito o desafio. Elizabeth II é supervalorizada. E assim, a rivalidade mais estranha do Residencial Boa Idade encontrou um novo campo de batalha: crítica televisiva. Bem-vindos à primeira maratona de séries beneficente do Residencial Boa Idade, anunciou o Dr. Paulo no microfone reformulado. O pátio, ainda decorado com faixas coloridas, agora abrigava sofás, poltronas e uma tela gigante onde The Crown começava sua primeira temporada. Residentes de vários asilos da cidade chegavam com cobertores, pipoca e opiniões fortes sobre Netflix versus HBO. Até Dona Carminha parecia estar se divertindo, especialmente depois que descobriu sua vocação inesperada para comentários sarcásticos sobre figurinos de época. Aquele chapéu parece um ninho de pombos com problemas de autoestima, ouvia dizer, provocando uma onda de risadas. Sua mentira acidental nos deu a melhor ideia que este lugar já teve, comentou a enfermeira Tânia, observando idosos animadamente discutindo teorias sobre séries. O que antes era um ambiente onde cada um vivia em seu próprio mundo de solidão, agora fervilhava de conversas, debates e até algumas apostas sobre quem seria o próximo personagem a morrer em Game of Thrones. Às vezes precisamos tropeçar para encontrar um novo caminho, respondi, sentindo uma sabedoria que eu definitivamente não possuía 5 minutos antes. Ou talvez fosse apenas o efeito da queda na minha cabeça.
Gustavo se sentou ao meu lado no sofá improvisado, passando o braço pelos meus ombros como se tivéssemos feito isso a vida toda. Então, ele começou, seus olhos brilhando com aquela mistura de diversão e ternura que eu já estava começando a adorar. Qual é sua especialidade? Dramas históricos? Comédias românticas? Documentários sobre crimes? Sorri, recostando-me contra seu peito sólido. Tudo. A vida é curta demais para ser exigente com o entretenimento. Ele riu, um som que reverberou através do seu corpo para o meu. Falando em entretenimento, sussurrou em meu ouvido. Ainda temos aquela maratona particular de Bridgerton para terminar. 3 meses depois, o clube de séries do Residencial Boa Idade tem lista de espera e 5 filiais em outros asilos da cidade. Meu neto Pedro transformou tudo em um projeto universitário sobre conexões digitais na terceira idade e visita toda semana, não para me filmar, mas para debater comigo e Gustavo as novas temporadas de Outlander. Dona Carminha acabou revelando um talento inesperado para a crítica televisiva e agora tem um blog gerenciado por sua neta. O mais surpreendente? Nós duas nos tornamos amigas. Bem, amigas pode ser um exagero. Digamos que passamos de inimigas mortais para rivais amigáveis, com gosto similar para vinho barato e aversão compartilhada por finais de temporada mal resolvidos. Quanto a mim e Gustavo, bem, descobrimos que compartilhar um sofá, uma manta e opiniões apaixonadas sobre personagens fictícios é um tipo diferente de maratona, uma que podemos correr juntos, sem fôlego curto ou joelhos doloridos. Ele se mudou para o apartamento ao lado do meu, causando um escândalo delicioso no asilo, e agora temos uma porta conectando nossos quartos. Para discussões noturnas sobre enredos complexos, explicamos ao Dr. Paulo que apenas ergueu as sobrancelhas e murmurou algo sobre Netflix and chill na terceira idade. Não faço ideia do que isso significa, mas Gustavo riu tanto que quase engasgou com seu chá de camomila. Ontem, enquanto assistíamos ao pôr do sol da varanda, outra maratona que fazemos diariamente, ele me perguntou: "Você se arrepende da mentira que começou tudo isso?" Pensei por um momento, observando as rugas em nossas mãos entrelaçadas, marcas de vidas longas finalmente convergindo. Sabe qual é a verdadeira maratona, Gustavo? Viver. Tropeçamos, paramos para respirar. Às vezes precisamos de um andador, mas continuamos. E é ainda melhor quando encontramos alguém para correr ao nosso lado. E então, como qualquer maratonista experiente sabe fazer, inclinei-me para beijá-lo, porque algumas linhas de chegada merecem ser cruzadas várias e várias vezes. Quem diria que, aos 83 anos, eu finalmente aprenderia que a corrida mais importante não é contra o tempo, mas em direção à felicidade?